Acabou de passar no chat aqui o nome de uma pessoa que chama Van Hu, que é emendado, né? Geralmente você vê o Van separado. É Van R-O-O. Exato. E aí, assim, isso pode ser muito quando chega a família imigrante no Brasil e vai registrar o filho, e aí o escriturário do cartório não pergunta exatamente como é a grafia ou há algum ruído nessa comunicação e o nome sai meio deturpadinho, né? Às vezes o Van Hu dela nem era Van Hu R-O-O, mas foi assim que o cartorário lá entendeu. E tem história da minha família, né? Porque Moreto, você vai encontrar Moreto com um T, Moreto com 2 T's, Moretti, Morezzo, várias derivações. E vem dessa falta de comunicação, porque chegava imigrante, não sabia falar em português, e a galera registrava do jeito que ouvia, entendeu? Do jeito que entendia, ia. Aí eu lembro de um professor na faculdade meu que queria mostrar que ele sabia muito italiano e tudo mais. E na época não tinha internet pra pesquisar a origem do nome, eu não tinha a menor ideia qual que é a origem do meu nome. Pra você ter uma ideia, meu bisavô falava que a gente, né? Ele veio da Itália, era filho de italiano, nasceu no navio e tudo mais. Aí quando ele morreu, eu fui perguntar pro meu avô de qual cidade ele era, pra gente ir atrás da cidadania. Meu avô, não, ele era ali de Minas. Aí esse professor na faculdade veio me falar que o significado de Moreto era moranguinho. Moranguinho? Era diminutivo de morango. Não era. Não era. Aí andando mais um pouco ali, ele mudou depois da história. Ah, você que é Moreto, de amor pequenininho, né? De amoreto, pequenininho, reduzido de amore. Eu falei, esse cara não tem a menor ideia do que ele tá falando. Que um dia ele me chama de moranguinho, do outro dia de Moreto. Eu achei esquisito aquele papo, né? Mas enfim. Aí depois, com o advento da internet, logo que a gente teve acesso aos dados, eu fui procurar saber o que era. E Moreto vem de Mouro pequenininho. São os mouros, sabe? Mouro. Eles invadiram os árabes. a Península Itálica. Eles eram árabes, os mouros, né? Então, teve Mouro na Europa toda, né? Não, mas os mouros, etnicamente, eles faziam parte dos árabes, ou não? Porque eu falo assim, porque a invasão árabe. Não, eles não eram. Na verdade, eles eram da Mauritânia, né? Vieram da Maura, que invadiram lá, da Mauritânia. É Mouro, da Mauritânia. É aquela área lá. Dizem que o Moreto vem disso, entendeu? Aí, assim, quando você lê lá Shakespeare, a história do Otelo, que era um mouro em Veneza, minha família era daquela região lá do norte da Itália. Pobre, viu, gente? Veio tudo pobre, não tem documento, não tem nada. Não tem nada de chique. Eu acho massa quando a galera acha chique no sobrenome diferente. Aí você vê, tipo assim, a galera que veio, tipo... Veio, tipo assim, na versão náutica do pau de arara, basicamente era isso, né? Entrava no navio pra parar no outro país, porque ouviu dizer que lá não tinha fome, né? Que se você conseguia colher fruta na rua, e vieram passando fome, de fato. Eu vi um negócio desse de um descendente de japonês. Disse que a família dele subiu no navio só de ida pro Brasil, porque disseram que no Brasil tinha bananeira. Na rua. Aí você não passava fome, porque se você não tivesse que comer, você podia ir na rua e pegar banana. Aí a galera, assim, só a propaganda de ter comida, o luxo da galera era assim, não ter insegurança alimentar. Exato. A galera vinha pro Brasil, ia pro Brasil numa viagem de ida só. Isso é muito engraçado, você ver essa realidade da galera da época, né? Que era tipo assim... Hoje, você fala de migração, tem a possibilidade de ir e voltar, né? A gente até ficou muito tentado, já estamos fazendo plano de coisa de aposentadoria no Brasil depois que a gente foi pra Bahia, né? Porque você vem pra cá, você pode passar um tempo, você pode voltar. Tem comunicação, a passagem, tipo assim... Você consegue pagar por ela, né? Se você tiver um trabalho e coisa do tipo. Antes não, antes era tipo... Só ida. E você perdia o contato com a sua família, com seus parentes, tudo. Não tinha telefone, entendeu? Você não ia... Acabou. Você entrava no navio sem saber pra onde ir, porque não tinha informação. Você tinha uma vaga ideia. E vai indo e foi. Eu lembro, assim, a história... Quem contava a história da minha família era o meu bisavô, que eu conheci. O meu bisavô contava que vieram a mãe dele e o pai no navio. Ele nasceu no navio. E aí, quando chegou no Brasil, o pai era um truncundinho. Ele falou que o pai dele era muito troncudo, assim, baixinho e forte. E muito orgulhoso. Então, a galera fazia desafio de carregar peso e ele carregava. E ele foi trabalhar fazendo trilho de trem pro interior de São Paulo. Então a galera passava a perna. Você consegue, tipo vai, assim, carrega o meu. Sabe, duvido que você consegue carregar essa tora. Ele, eu carrego, italiano, meio que... Ia carregar. E aí, ele pegou um peso sobre-humano, chegou a pegar um peso,
E estourou ele por dentro todo, entendeu? Ele foi carregar uma tora de trilho, uma viga de trilho. E assim, meu bisavô neném, sabe? Nenenzinho, acabado de chegar do Brasil, não tinha feito dinheiro nenhum. E ele... Não, acho que meu avô não era o primeiro filho. Tinha os irmãos do meu avô também. Enfim, gente, desculpa. É muito tempo que eu vi essa história. E aí, o que eu lembro, que ficou marcado na minha cabeça. Meu tataravô morreu de sangramento interno. Caramba. Estourou ele por dentro. E aí ele morreu de uma morte lenta, dolorosa, por conta disso. Ele ficou meio que de lição, assim, pro meu bisavô. Ele sempre falava isso, que você não podia ficar querendo agradar os outros. Era uma coisa da vida do meu avô, porque a vida dele foi muito sofrida por conta disso. Aí a minha tataravó teve que criar ele e os filhos sozinha, de lavadeira, entendeu? Então, sabe, a vida do italiano e tudo mais foi pra isso. Aí ela veio trabalhar de lavadeira. Então, assim, não é uma história de glamour. Eu fico, às vezes, encantada com a galera que pega um sobrenome e fica se vangloriando de ter um nome italiano, mas não sabe da história, sabe? Não, é engraçado você pensar isso no comportamento que a gente tem de valorizar sobrenome diferente, né? Porque a galera ignora a história dos sobrenomes. Porque no Brasil, tipo, quando teve uma grande migração de gente com sobrenome importante, de Portugal, da Europa no geral, provavelmente na vinda do rei Dom João. Quando ele veio com a corte, quem ficou pra trás, provavelmente, ali deve ter sido a galera, os nobres portugueses, né? Mas de resto, tipo assim, os padrões de migração que o Brasil tem é basicamente gente que tá passando muita necessidade no país de origem. Ou de gente que foi obrigada a vir, que no caso do tráfego escravocrata transatlântico. Então, tipo assim, é engraçado a gente pensar nessa coisa que a gente tem hoje, que a gente começa a pegar os sobrenomes um pouquinho diferentes, a galera já acha melhor. Eu já vi gente que é meio assim, né, que... Tem orgulho, a gente tradicionalmente pega o sobrenome do pai, né? Aí a galera pega o da mãe, quando o da mãe é diferente, o do pai não é, sabe? Tem uns esquemas... o meu é só do meu pai. O Moreto, eu não tenho o sobrenome da minha mãe, porque é, tipo, da Silva. E meu pai pegou, não, é só Moreto. Tipo assim, às vezes a família da Silva da minha mãe... Não, minha mãe tirou o meu da Silva, mas da minha mãe eu entendo por que ela tirou, porque o nome da família do meu avô era composto. Era Martins da Silva. Aí ela queria colocar o nome dela em mim, que era Oliveira, né? Ela queria colocar. Aí ela pegou pra não ficar Leon de Oliveira Martins da Silva. Aí ela tirou o da Silva e tirou o D do Oliveira, sabe? Aí ficou Leon Oliveira Martins. Então eu perdi o meu da Silva por conta disso. Mas tem muita gente que tem isso mesmo, principalmente coisa de nome italiano. Não, mas eu tô falando isso agora porque, assim, foi caindo a ficha, gente. A gente vai mudando ao longo da vida, mas interior de São Paulo, você falar um sobrenome italiano, a galera meio, eu sou italiano. Eu tinha isso também, essas bobagens. Provavelmente, a família Moreto era uma família meio que excluída lá, entendeu? Que veio do imigrante da Mauritânia, ou de um invasor que depois deve ter sofrido uma xenofobia lá na área. Deve ter ali se miscigenado com a galera, mas tipo assim, com as partes periféricas do povo. Não era elite, tava ali junto com os pobres e tudo mais. Tem o brasão da família Moreto? Tem. Toda a família. Alguém inventou brasão alguma hora, tem né? Tem brasão, exato. Não, você pegar a família Ferreira tem um brasão. Sabe de onde que vem o nome Ferreira? Até onde eu sei, tá, gente? Ferreiros. Era o ferreiro da cidade. Aqui é o João Ferreira. É isso. Então, assim, tem o brasão dos Moreto. Tem, se você jogar lá Moreto na busca, você vai achar Moreto no mapa da Itália inteiro, né? Só que o fato é, a minha família não conseguiu ficar na Itália. A minha família teve que sair da Itália. E naquela época... Você não saía porque você tava, vou ter uma experiência nova de vida. Não, é porque você não tava conseguindo sobreviver no seu habitat. Experiência multicultural. Não era isso, porque a implicação do compromisso que você tinha era muito severo. Você nunca mais ia voltar, você nunca mais ia ter contato. Tanto é que, assim, da família do meu bisavô, meu avô e os irmãos dele, ninguém foi pra Itália. O primeiro que foi visitar a Itália foi o meu pai, que a gente levou. Tipo assim, fomos nós, entendeu? Então não tem muito, assim, essa coisa do, porque a nona era, não sei o quê. Eu acho isso, embora eu já tenha praticado, eu acho isso. Você já praticou, sim. Sim, tem até vídeo do Cadê a Chave, do Esnobando Meu Nome. Mas assim, hoje eu olho o Barbie e penso, porque as pessoas mudam, né? As pessoas refletem sobre si. Eu falo, gente, que loucura, né? Os coitados devem ter sofrido demais, devem ter ralado demais. Então, assim, eu vim do povo, eu sou um Zé Ninguém. É porque a galera vai pesquisar. No Brasil, a gente não tem muita noção de origem da gente, tá? Poucas pessoas conseguem voltar, tipo, mais de 5 gerações da família aí. Então, as pessoas vão na internet e pesquisam. Sim. Eu já brinquei com isso também, tipo, a família Martins é a família nobre, a família Oliveira também. Se você pesquisar o nome da sua família, você vai achar uma origem nobre pra ele. Por quê? O que acontece é que, antigamente, títulos de nobreza eram comercializados.
Então, sei lá, dos milhares de anos, não, centenas pelo menos de anos, em que essas famílias existiram na Europa, esses sobrenomes existiram, eventualmente alguém arrumou um título de nobreza. Por isso você vai falar, isso não, é o nome do nobre, não sei. Tem um monte de nobre com o nome Oliveira, tem um monte de nobre com o nome... Eventualmente, alguém que tinha o mesmo sobrenome que você comprou um título de nobreza. Essa aqui é a realidade. No Brasil, provavelmente, tá? Deve ter outros jeitos também. Mas se você não veio pro Brasil... Com a corte europeia... Com a corte portuguesa... Você provavelmente é um Zé Ninguém. O seu sobrenome é de um Zé Ninguém igual de todo mundo aqui, tá? O Luciano Gafo Mondek. Boa noite, Nilce Leon. Meu nome tem dependência austríaca. Deve ser ascendência austríaca e italiana, é. Seu corretor aí te sacaneou. Tem ascendência austríaca e italiana. Adoro a minha vocês. Família também. Sofria tanto com meu sobrenome na escola. Luciano Gafo Mondek. Eu já vi uma história assim que, se eu não me engano, foi o Lobão, que tem um sobrenome muito estranho também. Quando ele casou com a mulher dele, que tinha um sobrenome Silva, ele queria pegar o sobrenome da mulher, porque ele não aguentava mais no telefone, que antes era tudo no telefone, tá, gente? Não tinha internet. Explicar. Toda hora que ele falava, qual o nome do senhor? Tal. Como é que soletra? Ele tinha que soletrar o nome dele toda hora. Meu sobrenome é complicado, diferente, mas batalho pra caramba. Nome não diz muita coisa. Não, realmente, tipo, eu acho que fica mais estranho no contexto do brasileiro, porque é duplamente, sabe, sem noção isso. Porque a galera que tem, tipo, na Europa, que tem ainda um background, tipo, aristocrata, é babaquice, mas é uma babaquice que tem um fundo histórico, né? No Brasil, tipo, a gente brinca e tudo, tá? Mas, de fato, não tem base nenhuma. Provavelmente o italiano que tinha dinheiro pra ficar na Itália ficou, a menos que ele tenha sido perseguido na Segunda Guerra. E tu sabe, aí pode ser que tenha fugido italianos ricos, entendeu? Depois da Primeira Guerra, não, teve gente do século XIX que já tava pulando Não, fora. mas não rico, né? Não rico. Era só a galera que tava desesperada, tá? É tipo assim, a galera que tá passando fome. Era fome, a galera passava fome. Um dos principais motivos da migração pro Brasil era isso. Eu vi isso no Japão já, mas se você for olhar no histórico de vários outros países, é que o Brasil tinha fama de ser país com comida. A publicidade do Brasil, a propaganda era... É que você não ia passar fome. Você não ia passar fome. O nível de desespero da galera, eu sei que na minha família tem essa história, a família da minha avó, a mãe dela chegou grávida no Rio de Janeiro e deu à luz no porto. O navio chegando, a mulher estava em trabalho de parto, deu à luz no porto. Aí o povo do porto veio socorrer, né? Incluído um garoto que estava trabalhando lá. Naquela época tinha trabalho infantil, era socialmente aceito da gente. E o garoto que ajudou o pessoal que tava fazendo parto, depois casou com o bebê. É uma história legal de você contar ou não? Mas você para pra pensar na história. A mulher foi com a viagem grávida, perto de dar à luz, eu não sei quanto tempo era a viagem antigamente, 1 mês de viagem, uma coisa assim. É por aí, né? Ela entrou grávida. Imagina o desespero. Com bilhete só de ida. O meteorito de Titano casou com o bebê, casou depois de dia grande. A bisavó chegou a mãe chegou, né, grávida, dando a luz no porto. A galera que tava no porto acudiu. E dentre essa galera tinha um molequinho trabalhando no porto. Que anos mais tarde casou com o bebê. Que já era uma mulher, entendeu? Que já era uma mulher, é. Não foi ali com o bebê, não rolou nascimento e casamento no mesmo dia, gente. A Pitty, não é crepúsculo não, gente. Senão seria a história do crepúsculo, casar com o bebê.